Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e para entrar nas carreiras jurídicas, para fazer parte da administração pública, tem que passar por concurso e para isso, para tanto, nós temos aqui o prazer de ter um dos maiores especialistas em concurso público, uma referencial na nossa cidade, o professor Fábio Hunter. Estaremos aqui relatando, atualizando os concursos do segundo semestre, mas também dando dicas valiosíssimas para os concurseiros. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, o assunto hoje de utilidade pública, para aquele que continua estudando, para o tão sonhado concurso, bem como assumir uma carreira. Aqui nos estúdios, o professor Fábio Hunter, pela segunda ou terceira vez, se não me falha a memória, está aqui sempre nos atualizando sobre concursos. Professor Fábio, seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que já é a terceira vez. Teve uma vez que eu vim para não falar do concurso e as outras vezes acredito que o concurso sempre é uma satisfação. Estamos aqui conversando sobre concurso público e dando dicas, informações aos nossos telespectadores. Professor Fábio, assim, no primeiro bloco vamos tentar pegar algumas dicas e falar da evolução das bancas, a evolução do estudo para concurso. Na minha época de concurseiro, acho que foi por volta de 2004 até 2006, a internet era um artigo de luxo. Impressora era coisa de lan house, então a dificuldade era muito grande. As pessoas tinham uma dificuldade de acesso a livros, apostilhas, os cursos eram bastante caros, mas por outro lado, não sei se é nostalgia, uma romantização da minha parte. Hoje o pessoal tem todo mais acesso, a tecnologia está bem mais acessível e o pessoal reclama que está difícil, que não tem tempo. É um paradoxo, é uma contradição. Como resolver essa equação, o senhor que trabalha e labuta diariamente com os concurseiros? É a grande contradição da nossa vida como concurseiro. Porque, como o senhor bem frisou, 2004, 2004, 2005, nós não tínhamos praticamente nada de tecnologia. Redes sociais praticamente inexistentes. A internet no Brasil ainda muito restrito. Nós somos de uma época que a gente acessava a internet depois da meia-noite, porque tinha o pulso, o telefone, enfim, aquela história que a gente já conhece. E o acesso ao material era difícil. Se nós pegarmos os principais concursos da época, nós comprávamos apostilas que, quando chegavam, já estavam desatualizadas. Videoaulas vinham em fita VHS, quer dizer, e também era totalmente inacessível. E de lá para cá, com o estudo para concurso, ele evoluiu de acordo com a tecnologia. Então, hoje, como o doutor bem frisou, nós temos um amplo acesso de material, de videoaula. Hoje, por menos, uma quantia menos de R$100, por exemplo, você tem acesso hoje a quase todas as plataformas digitais do Brasil de preparação. E mesmo assim a gente escuta as mesmas reclamações. Então a gente deve começar a pensar o que mudou daquela época até hoje. Por quê? Naquela época nós não tínhamos praticamente nada, era uma dificuldade muito grande de acesso ao material, mas nós estudávamos, procurávamos. E hoje a gente tem, só que hoje qual é o grande problema? Tempo. Naquela época nós tínhamos tempo, mas talvez não tivéssemos o material. E hoje nós temos o material, mas não temos o tempo. E aí a gente vai falar com certeza no programa de hoje, que é rotina de estudo, inserir o estudo dentro da sua rotina do dia a dia. O senhor frisou muito bem essa questão do tempo. Não sei se foi a pesquisa teria dito, uma das pesquisas, que o brasileiro é um dos campeões em estar em redes sociais. Passamos em média de 3 a 4 horas nas redes sociais. Imagina uma pessoa que trabalha 2 expedientes, 8 horas por dia. Com mais 3 na rede social. Se tem um deslocamento, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, não sei, depende da distância. Tem a parte da alimentação, 8 horas de sono, como é que essa pessoa ainda teria tempo
para estudar. O que falta é foco, professor, é garra, é força de vontade e desistir, abdicar desses, no caso, entretenimentos. Sim. Eu sempre digo para os meus alunos que há tempo para tudo, certo? Inclusive para a rede social, porque apesar de nós considerarmos também um vilão da preparação para concurso, mas nós sabemos as informações do concurso através da rede social. Então, da mesma forma que ela pode ser uma vilã, ela também pode ser uma ajuda. Agora, se você passa mais tempo na sua rede social do que estudando, alguma coisa está errada. Certo? Então, qual é a dica que eu sempre dou aos meus alunos? Tenha um planejamento, certo? Se você... E tem rede social que informa o tempo que você passa, né? Tem um relatório, tem rede social que lhe dá um relatório toda semana de quantas horas você passou por dia. É bem interessante, certo? Então, saia mais da rede social e estude mais. Algumas pessoas fazem assim, eu vou estudar. Aí estuda com o celular, né? Pelo celular, na verdade, e no celular ele não desconecta a internet porque ele está vendo a videoaula. Aí chega uma atualização pelo telefone, chega uma atualização da rede social, então ele para de estudar. Então passa pela questão do planejamento. Eu sempre digo aos meus alunos, inclusive na mentoria que eu estou desenvolvendo, que o aluno ele tem que colocar o estudo dentro da sua rotina. Qual é a nossa rotina? Pelo menos a rotina básica. Eu acordo, eu me alimento, eu vou trabalhar, os que trabalham, eu estudo, eu me alimento meio-dia, eu volto a trabalhar, final da tarde, do expediente, estou retornando ao meu lar, à minha casa, e vou dormir. Então, necessariamente, alimentação e dormir e necessidades fisiológicas são parte da nossa rotina. Quando eu pego o estudo e coloco dentro dessa rotina, eu vou sentir uma coisa bem interessante, que é a necessidade de estudar. É aí que a gente começa a ver a transformação. 80%, 90% dos candidatos, eles não fazem isso. Eles esperam, por exemplo, o edital sair, lotam as turmas de curso preparatório, querem aula de manhã, de tarde, de noite, mas não colocam o estudo na rotina. Enquanto eu pego um candidato que já se atentou a isso, que já fez um planejamento, que o estudo faz parte da sua rotina, então, se nós não tomarmos café de manhã, alguma hora o nosso corpo vai pedir. Por quê? Porque é rotina. Se nós não dormirmos uma quantidade de horas X, o nosso corpo vai pedir. E por que ele também não pode pedir a necessidade de estudo? Mas só consegue isso quem internaliza dentro da rotina diária o estudo. Seja de 1 hora, de 2, de 3. Então, com o tempo, é incrível. Ele começa a sentir a necessidade de estudar. Ele fica pensando, poxa, por que eu não estou estudando agora? Por que eu deveria estar estudando? E isso é uma pessoa que internaliza a rotina. Uma pessoa que diz, não, que é isso, eu vou estudar, não acredito, não. Ele não colocou o estudo na rotina. Quando ele traz para a rotina dele o estudo, ele melhora quantitativamente e qualitativamente a sua preparação no concurso. Na minha época, professor, também, não sei se é a sua época, eu sou bem mais gerações parecidas, mas vamos lá. A gente tinha companheiros, colegas, que um dividia o material, às vezes um tinha constitucional, o outro tinha administrativo, né? Eleitoral, e a gente circulava aquele material. Inclusive colegas que davam ajuda, dicas, olha, eu sei mais constitucional, o outro... Está faltando, no caso, esse companheirismo, essa solidariedade que havia na nossa época. Hoje em dia o pessoal fica na sua casa com o seu celular, o seu tablet, e é mais fácil sair entrar na distração do que com um companheiro do lado. Oi, vamos passar, vamos investir na sua aprovação. Será que isso que havia na nossa época, professor Han, está faltando um pouquinho hoje? Eu acredito que não. Com a evolução, por exemplo, para marcar essa entrevista, nós não nos reunimos fisicamente, nós conversamos pela rede social e marcamos, a gente conversa os assuntos pela rede social. Então, aquela situação que era da nossa época, de ir para a casa do outro estudar, ela ainda existe. Por exemplo, aqui em Mossoró, na UFESA, o pessoal estuda muito. Um abraço aí aos alunos que estão na UFESA, biblioteca da UFESA estudando, e muito concurseiro, a biblioteca da UFESA, a biblioteca da UERN, estudando, se dedicando. Mas tem uma grande parte que prefere ficar em casa. E mesmo em casa, ainda há esse compartilhamento de material. É tanto que as grandes empresas de concurso, já percebendo essa necessidade das pessoas compartilhar material, eles estão criando assinaturas compartilhadas.
Então, sei lá, um exemplo, um curso de R$ 1.000, por exemplo, que eu compraria sozinho e distribuía para os meus amigos, hoje eu posso comprar com 10 pessoas, cada um paga a sua cota à parte e todo mundo tem acesso à mesma plataforma, criando uma rede de estudo. Então, hoje, o que tem na nossa época da gente ir para a casa do colega, ainda tem? Tem, mas é menos, porque hoje o pessoal está mais inserido dentro das redes sociais. Mas nós temos grupos e grupos bons de estudos em diversas redes sociais. O que não pode é a rede social ela superar eminentemente o estudo. Mas que sim, temos ainda, tanto no virtual quanto no presencial, a questão da formação de grupos. Um pouco diferente da nossa época, mas sim, ainda existe. Muito bem, o senhor falou de grupos, além do WhatsApp, tem outras plataformas que compartilham apostilhas, materiais que são de grande valia. É a evolução, professor, é a evolução. Sim. E durante todo o programa nós vamos focar na geração de hoje. Não podemos assim retroagir, mas nós vamos avançando com mais dicas. Permaneça conosco com o professor Fábio Hunter, que é uma referência em concurso público aqui na cidade de Mossoró. Voltamos já. Estamos de volta, dinâmica do direito aqui com o professor Fábio Hunter, que é um referencial em concurso público aqui na cidade de Mossoró. Não tem como falar de concurso aqui, as bancas, a nível do estado, fora do estado, sempre passar pelo professor Fábio Hunter, que tem toda a interação, inclusive no Instagram. Então, professor, dando prosseguimento às nossas dicas aqui, eu li alguma coisa, assim, tem vários dicas, se você colocar no Google, dicas sobre concurso, e está lá em cima, dos pontos que o rapaz do site aqui levantou, é que definir uma área de concurso. Se eu quero concurso bancário, eu não posso investir numa área, segundo esse autor, eu não poderia investir numa área do concurso para a Polícia Militar, por exemplo, que é toda uma carreira, é toda uma grade diferenciada. Isso faz sentido? Essa dica é valiosa? Com certeza. No concurso, né, você não pode sair pulando de galho em galho. Não funciona dessa forma. Vamos pegar duas áreas que você falou. A polícia e o banco. Começa aqui, concurso de polícia tem TAF. Você tem que fazer barra, você tem que correr. Algumas polícias têm natação. Banco não. Banco você fez o concurso, passou dentro das vagas, 1 mês e pouco você está trabalhando no banco pro resto da sua vida. Então, o nicho, né, nichar o seu concurso é fundamental. Porque imagine, janeiro você faz para um banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica. Fevereiro você faz para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Em março você faz para o TRE, porque saiu. Em abril você faz para o TJRN. E quando for maio você faz para Auditor Fiscal da Receita. Não dá. São matérias diferentes, são bancas diferentes, são abordagens diferentes. Então, você que está me assistindo agora, está assistindo nosso programa, você tem que procurar qual é o seu concurso. A área policial é a área mais fácil de você escolher. Veja uma viatura passando no meio da rua, você tem vontade de estar ali dentro, então você tem uma tendência para ir para a polícia. Óbvio que quem vai dizer se você tem o perfil ou não, isso é importante que se diga, não é o seu colega, não é o seu professor que vai lhe dizer se você tem ou não o perfil de polícia, porque quantas pessoas dizem que vão fazer concurso para a polícia, primeiramente que aparece o amigo. Você não tem perfil. Você não pode... Esqueça isso. Você viu uma viatura da polícia passar. Você tem vontade de estar ali na parte da frente, por óbvio, né? Na parte da frente, trabalhando, então você tem o perfil. Não interessa o que seu amigo vai dizer, interessa o que você quer. Da mesma forma, você vai ao Banco do Brasil, você gosta daquela rotina? Acha interessante a movimentação, que é uma coisa dinâmica. Banco é uma coisa dinâmica. Você gosta da... Beleza. Vai ao TRE, vai fazer tirar um título, uma segunda... Você gosta daquele trabalho, então provavelmente você tem aquele perfil. E quem é que vai dizer na prática se você tem ou não aquele perfil? Seu dia a dia. Eu já tive alunos, cara altamente, como a gente diz nos concursos, né? Cara vibra mesmo na aula e tudo. Eu quero ser polícia. Quando faz a matrícula no curso de formação da polícia, passa no concurso para todas as fases, faz a matrícula no curso de formação, desiste. Porque não era isso que eu queria.
Por outro lado, tem um aluno que às vezes eu nem escuto ele falar. É um excelente policial. Então, quem vai dizer o perfil não é o amigo, não é a família, é o seu dia a dia na profissão. Então, nichar, procurar qual é o seu concurso. Agora, também temos o que a gente chama de concurso ponte. O que é o concurso ponte? Você está desempregado, não tem nem um cachorro para alimentar. Aí você vê o concurso da polícia sair. Você diz, não, peraí, eu vou me garantir aqui, mas eu tenho um sonho, sei lá, de auditoria fiscal, de alguma coisa. Então, eu passo nesse concurso, seguro as pontas, ajudo minha casa, enfim, quem é casado, tem filho, muita dificuldade às vezes, e eu vou segurar isso aqui até passar no que eu quero. Na faculdade, eu tinha um colega que ele era policial militar, mas ele não queria. Se ele tivesse hoje ainda, eu acredito que ele já seria subtenente. Mas ele não queria, ele queria INSS. Ele fez 3 vezes, na terceira vez ele passou. Quando ele passou, ele pediu baixa da Polícia Militar. Por quê? Porque aí é um concurso ponto. Ele segurou nesse concurso, ele exercia a profissão, era um bom policial, mas não era aquilo que ele desejava para o final de carreira dele. E aí ele fez o que a gente chama de concurso ponte. Ele segurou naquele cargo até conseguir almejar o que ele queria, que era, na verdade, na época, o INSS. No início da sua fala, professor Hunter, o senhor falou sobre bancas. Há uma diferenciação, assim, estudar para uma FGV, de uma Sebrasp. Se você, porventura, já sai o edital, você já sabe que é uma Sebrasp que vai fazer. O caso, o professor do cursinho já tem que fazer todo algo em cima dessa informação? Sim. Na verdade, para nós fazermos parte de curso preparatório, professor, o edital ele é apenas mais um ato. Para nós, que acompanhamos, nós já sabemos bem antes do que quando é publicado o edital, porque quando começa o processo de licitação ou o processo de dispensa de licitação da contratação da banca, a gente já começa a acompanhar. E pelo princípio da publicidade, tudo é divulgado. Não tem, não, esse processo é sigiloso. Não tem. Então, por exemplo, nós sabemos que a banca da PM do RN era o IBFC antes mesmo de sair o edital. Por quê? Porque a gente acompanhava as publicações de Diário Oficial, certo? A gente já sabe que a banca de concurso X é essa, por quê? Porque a gente acompanha. Então, quando a gente já sabe qual foi a banca que ganhou o processo licitatório, Fundasa, Instituto OCP, por exemplo. Quando saiu o extrato, o edital, acho que saiu 1 mês e meio, foi 2 depois. Quando saiu o extrato, a gente já sabe. Então, aí a gente começa a ver o perfil da banca. Nós temos alguns perfis bem conhecidos. O perfil de banca letra de lei. É aquela que vai fazer com que você vai prender a memorização. Então, uma Compev. Isso eu estou falando da parte de legislação, que é o que me compete. Língua portuguesa já é um pouquinho diferente, dependendo da banca, mas parte de direito, Compev, Instituto OCP, IBAD, IBFC, são bancas em que ela vai privilegiar que você memorize. Então, quem é bom de memorização e um pouco de interpretação, ele já sai na frente dos outros candidatos. Só que nós temos 2 bancas, né, que são consideradas as topadas. Um é o Sebrasp, que é o antigo CESP, a temida CESP, e a outra banca é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas, ela não prioriza a memorização, ela memoriza a interpretação. Então, ela parte de um pressuposto que você já memorizou. Então, ela não vai fazer as questões para saber se você memorizou, mas se você sabe interpretar o que você memorizou. Então, entendendo esse perfil, você pode preparar melhor o seu aluno. Porque não adianta eu chegar numa banca FGV e dizer, não, memorize isso aqui porque vai... Não cai memorização. É diferente de uma das outras bancas, a OCP e tal. Quando nós falamos de Sebrasp, ela inaugurou no Brasil um modelo bem interessante. Uma errada anula uma certa. Então, aí é que você tem que ter uma estratégia. Por quê? São 120 assertivas. Certo ou errado? Você não vai responder às 120. Porque se você responder às 120 e errar 60, um errado anula uma certa. Aí alguém pensou, que brasileiro, você sabe, brasileiro é bicho esperto. Alguém pensou, bom, é um errado anula uma certa. São 120 questões. Então, nós temos mais ou menos 60 certas, 60 erradas. Já que são 120, um errado anula uma certa, houve esse pensamento. E aí as pessoas começaram a criar métodos para fechar o Sebrasp. Só que o Sebrasp não, ela trabalha provavelmente na proporção de 40
certas e o resto errada. Ou 60, e por aí vai. Ela nunca gosta de 50 ou 50, porque teria a possibilidade de alguém fechar. Porque era só você saber quais são as 50 erradas. E necessariamente as outras, aliás, 60, perdão, as outras 60 seriam certas. E aí ela trabalha nisso aí. Então, conhecer o perfil é importante, porque você consegue saber basicamente como o seu concurso vai exigir. Concurso da PM, por exemplo, quem assistiu o meu aulão de véspera, de Direito Constitucional, eu acertei 3 questões. Estavam lá as questões. Por que eu acertei? Que eu sou mais inteligente? Não, porque eu conheço o perfil da banca. E dei sorte também de trabalhar aquela matéria que foi exigido. Por exemplo, remédios constitucionais. Estava lá uma questão relativamente simples. Por quê? Porque tem que conhecer o perfil. Se conhecer o perfil, tem como se antecipar. Às vezes, o concurso, ele é um pouco também de você entender que também é um jogo. Você tem que se antecipar ao que o seu examinador vai cobrar. Você pega 300 artigos, vai cobrar os 300? Não. Então, ele vai cobrar os principais. Aí é que muitas vezes entra a figura do professor que já tem a experiência, a expertise de concurso. Não, esse artigo não cai, esse não cai, estude esse, grife esse, faça esse. Quando chega na prova, está justamente aquilo que a gente orientou. Professor Hunter, tem pessoas que têm uma questão psicológica em dia, que não fica nervoso perante uma prova, mas tem outras que questão da ansiedade, dá aquele famoso branco. O senhor como professor de concurso, dá para identificar esse tipo de aluno e talvez indicar um psicólogo para ele? Existem profissionais da psicologia já que recebem esse tipo de aluno? Sim, existe. Nós temos, durante uma preparação para concurso, quando é uma preparação de um mês e pouco, a gente não consegue identificar muito, não. Mas, por exemplo, eu já tive preparação de concurso de 6 meses, com aluno durante 6 meses. E a gente começa a identificar. Aquele aluno que, às vezes, ele não vai fazer um simulado presencial. Você faz o simulado presencial, ele não vai. Você já começa a notar alguma situação ali, né? Você passa um banco de questão, você faz uma pergunta, ele não quer responder, enfim. Já existem profissionais especialistas nisso. Por quê? Porque, como a gente já conversou uma vez, né? Nós que estamos do lado de cá, nós professores, 99% dos professores ou mais, eles falam da aprovação. Mas pouquíssimos têm a coragem, eu digo até mesmo a ousadia, de falar para o seu aluno que ele pode ser reprovado. Porque ele pode ser aprovado, mas ele também pode ser reprovado. Eu já tive alunos excelentes que foram reprovados. E aí eu recebo no meu WhatsApp, às vezes, alunos chorando, alunos dizendo que a vida acabou, porque não conseguiu passar no concurso A, no concurso B, no concurso C, que era a última chance. Como trabalhar isso? Então, eu sempre digo, nós que estamos do lado de cá, nós temos a responsabilidade de falar sobre a aprovação, mas também sobre a reprovação. E o aluno, né, que ele, naquele momento que ele sentir que não está dando certo, que ele se sentir pressionado, ele deve buscar uma ajuda de um profissional que não é o professor. Nós orientamos, nós mostramos, né, olha, faça assim, nós mostramos métodos, mas nós não somos capacitados para determinado tipo de orientação. Então, eu sempre digo aos meus alunos, está sentindo ansiedade, não está conseguindo se concentrar, faça isso. O aluno faz. Professor, conta tudo do mesmo jeito. Procura um profissional. Porque o profissional da psicologia, aí sim, ele vai conseguir identificar mais do que eu, minha formação é jurídica, não é psicologia, então ele vai conseguir auxiliar. E isso é super importante que cada candidato preste bastante atenção a si mesmo. Porque quem é que vai identificar? Somente eu, o candidato, consigo identificar. Nós somos professores, conseguimos identificar por cima. Mas o próprio candidato, ele deve ter essa questão de saber qual é o momento de procurar uma ajuda de um profissional. Excelentes dicas do professor Fábio Hunter. Próximo bloco, professor Fábio, eu quero focar na questão do segundo semestre, os avanços, os concursos, pelo menos as perspectivas de concurso para o restante do ano 2023. Então permaneça conosco, voltamos já. De volta aqui com Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, o professor Fábio Hunter, que é uma referência em concurso público na cidade de Mossoró, já nos deu dicas valiosíssimas nos blocos anteriores e agora, professor, as novidades.
para o segundo semestre. Falava-se, né, com a crise econômica que não ia ter concurso, que ia fechar todas as bancas de concurso no sentido de não ter mais vagas. Mas nós vemos um movimento ao contrário, a maré teria virado, já tem notícias a nível federal, estadual e, sobretudo, municipal, na cidade de Mossoró. O prefeito veio aqui semana passada com boas e excelentes novidades. Esse bloco, professor, eu queria que o senhor falasse primeiramente a questão a nível federal. Essa questão de dizer que não vai ter concurso, eu escutei em 2009, eu escutei em 2012, 2015, 2018, sempre, quando vai se iniciar um novo governo, fala, não vai ter concurso. Nós temos um princípio dentro do direito administrativo chamado continuidade do serviço público. O serviço público ele não para. Então, antes da gente falar das vagas que nós vamos ter, tem milhares de vagas, nós temos que entender que o serviço público ele não para. Pandemia, o serviço público parou? Não parou. Reduziu o atendimento, óbvio. Foi para home office, mas não parou. Então, essa retomada já era esperada, por quê? Porque precisa. Um dos grandes concursos que não vai sair, por óbvio, agora em 2023, mas nós temos candidatos que estudam anos para ele, INSS. A fila hoje do INSS de pessoas esperando a resolutividade de um benefício é mais de 1 milhão de pessoas. Se não me engano, são 1.800.000 pessoas na fila do INSS. E o INSS é digital. Raramente você vai à agência resolver alguma coisa. Então, a atual gestão já disse, nós vamos fazer concurso para o INSS. E é um concurso que, nível médio, está pagando aí quase 5 mil reais. Médio. Certo? Então, a perspectiva é chamar os aprovados que estão agora no cadastro reserva e fazer concurso para o INSS. Isso a nível federal. Nós vamos ter um concurso para efetivo do IBGE, olha só, né, o IBGE que trabalha somente com temporários, os agentes censitários temporários, que está aberto o processo seletivo para temporário, mas vai ter concurso para efetivo do IBGE, certo? Além disso, há uma expectativa de concurso também para a FUNAI, então órgãos que a gente não via concurso, que estavam com déficit de servidores a nível federal, nós vamos ter agora, ó, FUNAI, IBGE, o Ministério da Educação já contratou a banca. O Ministério da Educação não são as universidades, é o Ministério mesmo, vai fazer concurso. As agências reguladoras já começam a solicitar concursos para o governo federal, ANTAC, ANSINA, ANTT. Todas essas agências reguladoras, certo, têm déficit de servidores. E já começam a solicitar ao governo federal para que sejam incluídos no plano de concurso. É tanto que a ministra do Desenvolvimento ela disse, olha, vamos ter concurso agora em 2023 e em 2024. Então já liberaram aí mais de 10 mil vagas. Óbvio que isso não é da noite para o dia, tem processo estatório, contratação de banca, mas nível federal não vamos faltar concurso. Além disso, né, espera-se 2 grandes concursos em área administrativa, que é a Polícia Federal, área administrativa, certo? E a Polícia Rodoviária Federal, área administrativa. Veja, não é que você vai ser policial federal, não, você vai trabalhar na área administrativa da Polícia Federal, um cargo que está pagando aí inicialmente seus R$ 4.500 nível médio, certo? Além de concursos para a DPU, Defensoria Pública da União, também. Então, nos próximos 3 anos nós vamos ter muitos concursos. Além disso, saindo um pouquinho do Poder Executivo, né, nós vamos ter o grande concurso do TSE. Olha o que o TSE fez. Nós sabemos que cada estado tem o seu TRE. O TSE disse, não, vamos fazer um concurso unificado. Então, ele abriu a possibilidade dos TREs do Brasil, quem quisesse, e o Rio Grande do Norte aderiu. Então, nós vamos ter um concurso do TSE unificado. Então, no lugar de TRE do Rio Grande do Norte abre concurso hoje, aí TRE do Ceará abre amanhã. Vamos unificar e fazer um concurso só. Eu acredito que são uns 2, não me recordo agora quais são os estados, mas uns 2 ou 3 TREs não aderiram, mas uma grande parte aderiu. Então, é um grande concurso que vem para trabalhar nos TREs. A gente não tem ainda maiores detalhes porque a resolução não saiu. O TRTRN, né, o Tribunal Regional do Trabalho, também vai fazer concurso. Pouca gente está sabendo essa informação. Certo? A comissão já foi formada, porque primeiro, quando o concurso é sair, forma-se a comissão. Então, a comissão analisa a quantidade de cargos vagos e tudo, e começa o processo de contratação da banca. Então, aqui no Rio Grande do Norte, o TRT vai fazer também. Provavelmente,
uma parte voltada para a tecnologia da informação, porque hoje dentro dos tribunais é um cargo muito visado, né? Mas também para, provavelmente, para técnico também, nível médio. Isso no âmbito federal. Então, vai faltar concurso? Falta não. Não falta. Pode ter absoluta certeza. Vamos para os estaduais? Eu queria que o senhor focasse nos estaduais, a nossos vizinhos, Ceará e Paraíba. Pronto. O Ceará, né, ele tem 2 grandes concursos para fazer, em área policial. Polícia Civil e Polícia Penal. Polícia Penal, eles estão com, eu acredito, com receio por conta da idade. Lá, uma lei estadual, e a minha crítica sem nenhum critério, né, resolveram colocar para 34 anos e 11 meses. Mês de 35. Não há estudo sobre isso, não há nada. Simplesmente alguém resolveu fazer dentro da corporação, a Assembleia votou e está a lei aprovada. Inclusive, essa lei está sendo alvo de questionamento no Supremo quanto à sua constitucionalidade. Então, eu acredito que o concurso da PP do Ceará, né, da Polícia Penal, ele deve sair quando resolver um pouquinho lá no Supremo, porque pediu uma medida cautelar e o ministro ainda não analisou. Ele abriu vistas para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e para o governo estadual. Bom, mas nós vamos ter, nos próximos anos, Polícia Penal, Polícia Civil, é um compromisso do governador. O governador que foi eleito agora, disse que o primeiro concurso seria da Polícia Penal. Além disso, semana passada, saiu um concurso bem específico. Esse concurso, raramente a gente escuta falar dele. Um concurso para professor de área indígena. Você já ouviu falar? Professor da área indígena? Não. E tem que ser indígena. É bem interessante esse concurso que saiu. Foram 200 vagas, remuneraçãozinha boa, 6 mil e pouco mais benefícios. Agora, tem que morar na comunidade indígena e tem que ser indígena. Saiu, acredito, se não me engano, sexta-feira passada, algo do tipo. No estado de Ceará, acho que é um dos poucos estados da federação que faz concurso para professor indígena. Você tem que ser indígena, formado, ter a graduação e fazer o concurso. Além disso, são esperados também o TRE do Ceará. O TRE do Ceará ainda está analisando se vai ou não entrar naquele TSE unificado, certo? E também o governo do estado pretende fazer um concurso para professor. E aí não é indígena, é professor da rede estadual, certo? E as cidades do Ceará também estão estourando aí de concurso, né? Fortaleza, as maiores cidades estão investindo muito em guarda municipal. Veja que Fortaleza teve recentemente o concurso da GCM, da Guarda Municipal de lá, né, que é lá a GMF, e as outras cidades também. Rio Grande do Norte, né, vamos descer um pouquinho. A gente aguarda ainda o concurso de professor do Estado, né? Era uma promessa de campanha da atual governadora, certo? E eu sempre digo aos meus alunos, quem me acompanha sabe, eu sempre falo de três tempos. Nós temos o tempo de Deus, que é o tempo perfeito e exato, nós temos o tempo da administração e temos o nosso tempo. Então, a gente não controla o tempo de Deus, é no tempo certo e exato. O tempo da administração é na conveniência e oportunidade. E o nosso tempo a gente que faz. Então, quando for viável para o governo do Estado, ele faz esse concurso. Infelizmente, nós que estamos do lado de cá não podemos fazer nada, só podemos estudar. Porque esse concurso de professor já era para ter saído no ano passado, porque o déficit é muito grande em todas as áreas da educação. Mas, enfim, inclusive o Ministério Público abriu um procedimento para acompanhar a realização do concurso. Então, acredito que esse ano próximo deve sair o concurso para professor do Rio Grande do Norte. Muita gente pergunta sobre o concurso da saúde, né, da Secretaria Estadual de Saúde. Por enquanto ele não vem. Por quê? Porque o concurso tem validade até metade do próximo ano. Então, o que nós temos para agora no Rio Grande do Norte? Nós temos o concurso de professor, que a comissão já está formada e trabalhando, certo? Nós vamos ter o concurso, área policial por enquanto não vai ter. Nós temos concurso invalidado da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal. A Assembleia Legislativa fez agora. Então, basicamente, a gente vai ter aí concursos esperados, como a EMATE. A comissão da EMATE está formada, mas daqui que sai um provável edital, a gente está falando algo de torno de um ano. Professor, na mesma perspectiva, e a área da saúde. Então, basicamente isso. Na Paraíba, né, acredito que até a próxima semana saiu o concurso da Polícia Militar. Polícia Militar e Bombeiro Militar. Certo? Por quê? Porque já contrataram a banca, já assinaram o contrato, está aí para realizar o concurso. Tirando os governos de Estado,
todas as outras prefeituras têm planejamento de concurso. Prefeitura de Natal tem, Prefeitura de Mossoró, Prefeitura de Parnamirim. Prefeitura de Parnamirim vai fazer para a Guarda Municipal, Prefeitura de Macaíba vai fazer também para a Guarda Municipal e outras áreas. Todas essas prefeituras têm planos de concurso, mas não sai na nossa hora, sai no tempo da administração. O senhor falou aí muitas expectativas de concurso, então eu acho que o horário, o tempo, o senhor falou de tempo, o nosso tempo. O interessante é estudar bem antes, até mesmo de sair a banca, não é, professor? Sim. Esse é um dos grandes segredos, que por outro lado, um dos grandes problemas é estudar apenas quando o edital sair. Isso, é aquilo que a gente falou nos blocos anteriores, é colocar o estudo dentro da sua rotina. Tire 1 hora por dia, porque às vezes nós queremos, eu vou começar a estudar hoje, vou estudar 9 horas por dia, você não consegue. Eu que já tenho um bocado de ano estudando, não consigo estudar 9 horas por dia. Ninguém vai endoidar estudando. Agora, você começa de pouco. E por isso que não funciona aqueles cronogramas fixos. Você vê o cara vendendo na internet. Cronograma, estudo todo dia 5 horas. Aí você trabalha 8. Como é que você estuda 5? Não dá. Então, você que está nos assistindo, você quer estudar para concurso, começa a se programar. Qual é a sua rotina? Entre aspas, eu só estudo. É uma preparação. Você pode estudar de manhã, de tarde, um pouquinho à noite. Não, eu trabalho os 2 expedientes. Então, você só tem a noite. Você vai fazer um curso preparatório, então você já não tem a noite toda, porque você tem no mínimo 2 ou 3 horas de aula. Não, eu não vou fazer, eu vou estudar em casa. Como é que você vai estudar em casa? Desliga rede social, desliga isso, desliga aquilo outro, faz o planejamento. Quando você começa a colocar dentro dos seus hábitos diários, dentro da sua rotina, o estudo, tu sente a necessidade de estudar. Por quê? Porque quando você para, hoje eu não estudei, não, tá errado. Aí você volta a estudar. Então, é muito interessante, é uma sensação fantástica. Quando você coloca o estudo, e como é que você coloca? Sendo hábito. Você estuda hoje 1 hora, amanhã 1 hora, daqui um mês, você não quer estudar mais 1 hora, você quer estudar 1h30, você quer estudar 2. Por quê? Porque você está vendo que está dando certo. Você começa a fazer simulados, que é interessante fazer simulados, fazer questões, treinar, aí você percebe que está dando certo. E aí você quer sempre mais. É quase um sistema de pirâmide. Você sempre vai querendo mais, e aí chega a sua tão sonhada a aprovação. No dia que você vê seu nome no Diário Oficial, é uma das melhores sensações da vida. Eu digo isso porque eu já passei por isso, os meus alunos passam por isso. Agora, não é da noite para o dia. É com esforço, com dedicação e principalmente com os pés no chão. Aprendendo todo dia uma coisa nova, vencendo uma batalha por dia. Isso aí, se você se programar, colocar isso dentro da sua rotina, eu garanto a você que a sua aprovação ela se torna mais visível. Ou até possível. Perfeito. Professor Fábio Hunter, explanando aqui os diversos concursos que vai ter no nível estadual e também federal. Próximo bloco, professor Fábio, além das considerações finais, nós vamos ter com a sua participação, esclarecimento, os concursos tão esperados aqui na cidade de Mossoró, que o prefeito Alisson, sua equipe já estão alguns com estudos bem avançados e acredito que alguns podem ter chance de sair ainda nesse 2º semestre. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos no último bloco, na verdade, da nossa conversa aqui com o professor Fábio Hunter sobre concurso público. Tivemos dicas valiosas e também a previsão dos diversos concursos aqui a nível federal e estadual. E a cereja do bolo, professor, quem nasceu na terrinha ou abraçou Mossoró como sua cidade, quer permanecer na cidade de Mossoró, não quer sair para outro estado, outra cidade. Nós tivemos novidades nas redes sociais. A mídia do prefeito teria divulgado diversos concursos públicos. Eu acho que o carro-chefe, Procuradoria do município, comece por ela, professor. Pronto. O concurso de Mossoró, na verdade, os concursos, né? Nós temos aí quase 1 ano já de divulgação. O prefeito divulgou no Dia do Servidor Público do ano passado, ele divulgou as comissões. E a comissão mais avançada realmente que são 5 concursos, a mais avançada é de procurador. Por quê? Porque a lei já foi criada, o Estatuto da Procuradoria de Mossoró, e aí eles estão na fase de iniciar o processo de contratação da banca. Então, é o mais avançado.
né? E isso nos trouxe aí um alerta do que vai acontecer com os próximos. Por quê? Porque existe aí dentro dos outros concursos a possibilidade de criação de novos cargos. Então o prefeito, né, a prefeitura vai mandar o projeto de lei para a Câmara, como fez com a Procuradoria. Então o próprio prefeito Alisson, ele já disse, né, nas suas redes sociais que o primeiro concurso é Procuradoria. Então você que é bacharel em Direito, né, não só bacharel em Direito, mas também vamos ter para contador, mas são menos vagas, mas você que é bacharel em Direito, né, nós vamos ter para procurador e para o assessor, certo? Então é um grande concurso. Os grandes sites de procuradoria, os grandes Instagrams de procuradoria já estão divulgando esse concurso de Mossoró, porque a remuneração inicial, se eu não estou enganado, é quase 9 mil e pouco, assim, uma remuneração bastante robusta para um município do porte de Mossoró. Então, acredito que até o final do ano sai. Na verdade, doutor Azel, eu acredito que todos os concursos eles vão sair até o final do ano, no início do próximo. Sabe por quê? Porque em 2024 nós temos período eleitoral. E aí nós temos aquela vedação do concurso público, que vamos estabelecer maio. Então, a partir de maio, é um pouquinho depois, mas vamos estabelecer maio. Não vai poder fazer concurso. E o prefeito já prometeu, e nós temos diversos sites, notícias, aqui no seu programa, semana passada, né, ele falou do concurso, então vai sair o concurso, né? Então, primeiro, Procuradoria, acredito que nós estamos agora em agosto, lá para setembro talvez a gente já conheça a banca, e as outras comissões também estão falando, estão também conversando para saber a real necessidade. Isso, Nazir, é fazer um concurso com qualidade. Porque eu lanço um concurso sem um estudo técnico, lá na frente eu penalizo o servidor que entrou concursado, porque vai ter problema na aposentadoria, vai ter problema em um direito. Então, isso é planejamento. Veja que agora a Procuradoria tem um estatuto. Eles estão guarnecidos legalmente para essa situação. E os outros concursos, com certeza, vão sair. Vamos lembrar quais são, né? Educação, o maior concurso da nossa região vai ser da educação. Não tenha dúvida disso. Saúde, assistência social, certo? E a Fazenda Pública, né, para fiscal de tributos. Então, nós vamos ter esses 5 grandes concursos. O primeiro edital que vai sair será o de procurador, Dr. Raul Santos, né, que foi meu professor na época de curso preparatório, antes de ser da área do direito, foi meu colega na faculdade, né, anunciou junto com o prefeito Alisson que o primeiro concurso seria o concurso de procurador e para a parte de assessoria. No caso específico, professor, acredito que educação tem gerado muita expectativa, né? Os licenciados em diversas áreas. A expectativa é de vagas, já tem uma expectativa, pelo menos uma visão de vagas. Nessa previsão, se vê muito o edital, o último passado, como é que os concurseiros têm uma visão de quantas vagas seria? E a expectativa, o burburinho? Nós tivemos o último concurso para professor do município aqui, salvo engano, 2012. Então já faz um tempinho que não tem. Mossoró não tem muitos históricos de concurso. Tivemos o concurso 2007 para saúde, 2007. 2012 educação. O da Procuradoria tentaram também lançar em 2012, não deu certo, cancelaram. Na gestão anterior, que é onde nós chegamos mais próximo de ter o concurso de professor, foi lançado a proposta, inclusive quase se contratava a banca. Aí, quando mudou de um ano, mudou a gestão, foi anulado o processo. Mas a gente ainda tem aquele termo de referência. O termo de referência é o documento utilizado para a contratação das bancas. Então, lá tem uma expectativa de vagas de candidatos inscritos. Lá, nós tínhamos na faixa de 120 cargos de professor. Isso em 2018. Certo? Hoje aumentou. Por quê? Muita gente aposentou. Infelizmente, algumas pessoas faleceram. E isso gera vacância. Algumas pessoas talvez tenham pedido exoneração, mas isso aqui é menos, porque paga relativamente bem o município de Mossoró. Então, eu acredito que esse concurso agora de professor, no mínimo, 100 vagas. Qual é a maior quantidade? Qual é a habilitação que teria, né? Qual é o curso? Pedagogia. Porque está dentro do que o município faz parte da educação, né? Então, o professor de pedagogia, a formação em pedagogia, deve ser onde nós vamos ter a maior quantidade de vagas. E aí, o interessante é que eu acredito que nos próximos meses, a Prefeitura de Mossoró,
ela irá enviar à Câmara Municipal um projeto de criação de lei de cargo de professor intérprete de Libras. Porque não tem na rede, isso o próprio prefeito já disse em algumas entrevistas, não tem o cargo de professor, e nós precisamos. As escolas têm que ter um intérprete de Libras, está lá na LDB uma obrigatoriedade, né, para o aluno que tem essa deficiência, né, uma pessoa com deficiência que necessita. Então, a Câmara Municipal vai votar esse projeto quando ele enviar. Aí nós vamos ter o start para a deflagração do edital do concurso de professor. Excelentes esclarecimentos, professor, sobre a questão de concurso aqui em Mossoró. Eu acho que esse de fiscal de tributos também é uma expectativa muito grande, salvo engano, eu posso estar errado. É outro também. Mas o mais, assim, o que eu me lembro, eu acho que na época da faculdade, eu estava fazendo faculdade, 2002, 2003, quando teve o último concurso. Foi isso, professor? Isso. Se eu não me engano, foi 2002, foi 2003. Inclusive, eu estudei na época da faculdade com um fiscal que tinha passado. Ele era de Fortaleza e tinha passado aqui no concurso. Mossoró ele não tem um histórico muito bom de concurso. Só para que o amigo tenha uma ideia, Mossoró só teve até hoje um concurso de guarda municipal. Um concurso de guarda municipal. E um concurso de agente de trânsito. O concurso de guarda municipal, se não me engano, foi em 2008. Nós precisamos de um concurso de guarda municipal. Certo? Inclusive, nós estamos aí, Dona Zeu, às vésperas. Véspera foi um pouco, né? Mas nós estamos bem próximos de ter a guarda municipal inserido no 144 da Constituição, no caput. Então, vai ser considerado segurança pública, porque a Guarda Municipal hoje está nos parágrafos. Então, a doutrina vem dizer que não é segurança pública. Enfim, mas quando a Guarda Municipal ela for para o cabo do 144, que virá a Polícia Municipal, vai ajudar mais ainda do que a Guarda Municipal de Mossoró faz no trabalho da segurança pública. Nós só tivemos um concurso de guarda. Então, o Mossoró não tem muito histórico de fazer concurso. Quer dizer, não tinha. Agora, nós vamos ter, né? Nós temos 5 aí na expectativa. E, então, fé em Deus que vamos ter também um pouco à frente o concurso de guarda municipal. O de fiscal, em 2012, também tentaram fazer. Na verdade, 2012 é uma história muito longa, mas eu vou resumir bem breve. Saiu o edital e parece que o gabarito saiu junto à época. Bom, simples. E aí anularam esse concurso. Inclusive, a gente fazia a inscrição, olha que coisa arcaica, no Pedro Serlino, no ginásio, presencialmente. E não devolveram a taxa de inscrição até hoje. Certo? Então, anularam o concurso, porque alguns gabaritos saíram antes. Aí, de lá para cá, não foi mais realizado o concurso. Fiscal tributo, hoje, né, quem está quase batendo o teto do prefeito, em remuneração. Então, é um dos melhores cargos de Mossoró, certo? Que não é jurídico, né, qualquer formação de superior, é o fiscal de tributos. Inicialmente, uma pessoa me falou, da faixa aí de 8 a 9 mil, inicial mais ou menos, mas o final não bate o teto do prefeito porque tem um freio constitucional, mas chega bem próximo. Então, para você que quer ser fiscal de tributo, está aí a oportunidade. Quer ser médico do município, enfermeiro, técnico de enfermagem, professor, agente comunitário de saúde, enfim, as opções são muitas. Professor Fábio Hunter, sempre que o senhor vem aqui, já nos enche de esperança. Dá até vontade de voltar para os livros. Os livros estão lá esperando. Mas, assim, reiterando aqui meus agradecimentos, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, todos que foram enriquecidos com as suas informações. Eu quero que o senhor se dirija agora para o pessoal de casa, aquele que está desanimado, aquele que já fez alguns concursos e não passou, ou aquele jovem esperançoso que, infelizmente, por um motivo ou outro, acha que não pode, não tem capacidade, que o senhor fale agora, se dirija um pessoal de casa com todas essas faixas etárias, para nos dar esse gás, esse ânimo e voltar, porque o estudo é uma das poucas coisas que ninguém leva de você. Um celular ou até mesmo um carro, um transporte, vem alguém e pode lhe tomar. Mas o conhecimento, professor Fábio, o estudo e, sobretudo, uma estabilidade, um concurso público, são coisas que inegociáveis. O estudo, ele é libertador. Ele tem a condição de transformar o seu sonho em realidade. Eu não sei qual é a sua situação hoje, o que você está passando. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma tribulação, se você está com um problema na sua família, um problema particular, enfim, eu não sei. O que eu posso lhe garantir é, se você estudar, se você se dedicar, se você internalizar o processo de estudo para concurso, e você principalmente tiver um sonho e uma meta a atingir, você pode conseguir.
Agora você vai conseguir com esforço, com dedicação, com pés no chão, apto a aprender e apto a participar do processo de aprendizagem. É a partir daí que a gente começa a falar em aprovação de concurso público. Tudo começa com um sonho. Se você tem um sonho de ser aquilo, de pertencer, você vai começar a batalhar. Óbvio que a gente tem problemas no dia a dia, mas aí nós vamos pensar o quê? O que é que vai mudar na nossa vida através do concurso público? Quem é pai, quem é mãe, vai dar uma vida melhor ao seu filho, vai dar uma educação melhor, ou quem não é pai ou é mãe, mas ainda mora com seus pais, uma vida melhor aos seus pais que tanto trabalharam durante sua vida todinha. Enfim, eu não sei o que o concurso público vai mudar na sua vida, mas eu lhe garanto que o concurso público pode mudar a sua vida, como mudou a minha, como está mudando os meus alunos, pode mudar a sua também. Se dedique, estude com qualidade, faça questões, faça simulados. A internet é o seu maior curso preparatório, está lá, YouTube, ó, topado de aulas, enfim. Coloque uma meta e só pare quando você conseguir. É isso que eu deixo como dica final e muito obrigado. Sempre estou à disposição na hora que o amigo precisar, falar de concurso, enfim, estamos sempre aqui à disposição. Muito bem, isso aqui é a presença ilustre do grande professor Fábio Hunter, a grande referência na cidade de Mossoró sobre concurso público, já através de suas aulas, das suas ministrações, diversos alunos tiveram êxito. Eu acho lindo nas redes sociais, professor, os depoimentos nas suas redes sociais, eu que lhe sigo, eu que lhe admiro e vejo os alunos muito gratos. Professor Fábio, passei. Ou uma foto de quem assumiu, assinando lá num gabinete. Então, eu me sinto aqui gratificado pela sua presença. Sempre quando o senhor vem aqui, como eu falei, nos enche de esperança e motivação. Esse foi o programa Dinâmica. Semana passada, o prefeito falou de concurso. Aí tivemos aqui o professor já para dar essas dicas e essa parte mais técnica. E até o próximo momento. De Dinâmica do Direito, com informações de qualidade, como o professor Fábio. Permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado.